capítulo 95, e o versículo 6. Salmos 95, verso 6, diz: Ó vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Este é um verso da Bíblia que nos convida a adorar a Deus, o nosso Criador, a nos prostrarmos diante de Deus, nos ajoelharmos diante do Senhor que nos criou. Muitas vezes nós, em casa ou na igreja, não temos nos portado da maneira como Deus espera que façamos quando estamos na sua presença. E nesta manhã nós vamos falar sobre reverência. Este é um assunto que deve ser falado para os pais na igreja. Este é um assunto que deve ser ensinado aos pais. Mas a primeira coisa que deve vir à nossa mente quando pensarmos em reverência na igreja, reverência ao nome de Deus, à palavra de Deus, à casa de Deus, ao dia de Deus, a primeira coisa que temos que pensar é que até os próprios anjos velam o rosto ao falar o nome de Deus. Como nós estamos nos portando diante daquilo que é santo? Como estamos ensinando às nossas crianças a reverência devida ao nosso grandioso e maravilhoso Deus? O que é reverência? O dicionário nos diz que reverência é profundo respeito mesclado com amor e temor. Diz também que é respeito às coisas sagradas. Mas a senhora White nos diz no livro Orientação da Criança, página 538, que a verdadeira reverência para com Deus é inspirada por uma intuição de sua infinita grandeza e consciência de sua presença. Com esta percepção do invisível, deve ser profundamente impressionado o coração de toda criança. As crianças não podem ver a Deus. Como nós vamos falar de Deus? Fazer com que as crianças saibam que Deus é uma pessoa, que Deus está presente em todo momento, que Deus está presente em todo lugar. Nós sempre temos dito às professoras das monitoras dos departamentos infantis que deve haver nas salas das crianças bem pequeninas uma gravura de Jesus, para que elas possam saber que Jesus está presente. Em nossa casa, no quarto das nossas crianças pequenas, também deveria haver uma gravura de Jesus, para que elas sintam a presença de Jesus, a presença de Deus naquele lugar. Para os menores, nós falamos de Jesus, porque é mais fácil para que eles compreendam, porque nós temos toda a história de Jesus quando ele viveu aqui na terra. Mas nós temos que deixar claro na mente da criança de que Jesus é uma das 3 pessoas que representam Deus. Deus, existe Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Jesus é Deus o Filho. Aquela vozinha que nos diz quando fazemos coisas erradas é Deus Espírito Santo. E ao Deus do céu, o protetor que cuida de nós, a quem nós devemos nos dirigir. Muitas vezes ao orar nós ensinamos as crianças a falarem querido Jesus. Jesus, ele é o intermediário, é o mediador, é o que está intercedendo por nós diante de Deus. Então, ao ensinarmos as crianças a orar, vamos falar querido Pai do céu. E depois vamos pedir em nome de Jesus. Se nós falamos querido Jesus, depois como nós vamos pedir em nome de Jesus? Geralmente falamos querido Jesus e pedimos em nome de Jesus. Então vamos nos dirigir a Deus como querido Deus, Senhor ou Pai que está nos céus. Na oração que Jesus ensinou, ele ensinou a nos referirmos diretamente ao Pai, Pai nosso que estás nos céus. Irmãos, eu gostaria de analisar hoje com os irmãos não somente reverência na igreja. Quando nós pensamos em reverência, nós pensamos em reverência na igreja.
Mas há um capítulo no livro Orientação da Criança, que é o nosso livro, a nossa cartilha, o nosso livro de cabeceira, Deus não nos deixa sem orientação. Há um capítulo que fala somente sobre reverência com o que é santo. E eu gostaria de analisar então o que é santo que precisamos reverenciar. Primeiramente, nós temos que reverenciar a Deus. E aqui na página 538 diz o seguinte: a verdadeira reverência para com Deus é inspirada por uma intuição de sua infinita grandeza e consciência da sua presença. Aquele texto que eu li no início, que nos diz que se tivermos consciência da presença de Deus constante em nossa vida, nós vamos ter uma atitude de reverência para com Deus. Mas não devemos ter reverência apenas para com a presença de Deus, para com o nosso Deus. Ao reverenciarmos a presença de Deus, o próprio Deus, nós temos que nos cuidar em tudo que fizermos, porque Deus está ao nosso lado, Deus está nos contemplando em tudo que fazemos. Então, onde estivermos, o que quer que estejamos fazendo, devemos ter plena consciência de que Deus está presente e Ele deve ser reverenciado. Aquilo que eu estou a fazer vai fazer com que o meu Deus possa estar ao meu lado, vai fazer com que Ele sinta-se feliz em me acompanhar. Os anjos poderão estar onde eu estou. O nome de Deus também deve ser reverenciado. E como nós pecamos aqui, irmãos? Sem qualquer motivo, nós mencionamos o nome de Deus. Falamos por brincadeira, falamos o nome de Deus de maneira leviana, falamos o nome de Deus sem alguma reverência. E aqui a serva do Senhor nos diz: deve também mostrar-se reverência pelo nome de Deus. Jamais deve esse nome ser proferido levianamente, inconsideradamente. Mesmo na oração, deve ser evitada sua repetição frequente e desnecessária. Santo e tremendo é o seu nome. Salmo 111, verso 9. Os anjos, quando pronunciam este nome, velam o rosto. E quem somos nós, irmãos? Mortais, pecadores, e pronunciamos tão levianamente o nome de Deus. E muitas vezes colocamos Deus em situações em que as crianças realmente aprendem que Deus não é um Deus de amor, Deus não é um pai que cuida, mas Deus é um tirano, Deus é um ser que é muito severo e que está pronto a nos castigar. Saiu uma reportagem no jornal de São Paulo, e o título da reportagem era O Medo de Deus. E quem escrevia aquilo era uma psicóloga. E ela dizia que o medo de Deus, as crianças crescem com medo de Deus. E este medo de Deus está trazendo um certo estresse para as crianças. Mas que as religiões não são culpadas de as crianças crescerem com medo de Deus. A culpa deste medo não está nas igrejas, nas religiões, na maneira como se ensina a religião para as crianças. As crianças crescem com medo de Deus, porque os pais não têm força para discipliná-las e colocam então Deus como sendo responsável por todas as coisas ruins que acontecem com as crianças. Se tu não fizeres isto direito, Deus vai te castigar. Se tu não fizeres aquilo direito, Deus vai fazer com que tu possas sofrer isso ou aquilo. Às vezes as crianças cometem alguns erros e se machucam e acontecem alguns problemas. Olha, visto o que Deus fez para ti. Irmãos, nós não podemos atribuir a Deus as coisas ruins que acontecem com os nossos filhos. Nem podemos dizer que se não forem bons, se não forem obedientes, serão castigados por Deus. Nós temos que passar a imagem para as crianças de que Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de bondade, e tudo de bom que acontece conosco é vindo de Deus. Mas que há também um outro ser, que é o inimigo de Deus, que está a fazer todas as coisas erradas que acontecem conosco. Não podemos deixar fazer com que as crianças cresçam com medo de Deus. Outra coisa que nós temos que reverenciar é a palavra de Deus. Irmãos, eu lembro quando eu era criança, os meus pais ensinaram
que a Bíblia sempre deveria estar sobre qualquer outro livro, deveria ocupar o primeiro lugar da minha casa. E eu aprendi a ter reverência com a Bíblia. Eu aprendi que a Bíblia deve ser lida com reverência. Eu aprendi que a Bíblia deve ser tomada em nossas mãos com reverência. Eu não posso pegar a Bíblia e folhear a Bíblia de qualquer jeito. Eu não devo dobrar as páginas da Bíblia e deixar com que a minha Bíblia esteja com páginas dobradas, viradas, amassadas. Eu preciso ensinar as crianças de que a Bíblia é o santo livro de Deus e deve ser reverenciado. A Bíblia tem que ser tomada com carinho, tem que ser lida com oração. Ao tomar a Bíblia para lermos, nem que seja um único verso, vamos orar e pedir que Deus possa iluminar a nossa mente através do Espírito Santo, para que possamos compreender a sua palavra. Isso precisa ser ensinado às crianças. Mas eu tenho dito desde o início deste encontro, que nós ensinamos muito mais por exemplo do que por palavras. Se eu ensino para as crianças que a Bíblia é um livro santo, e eu tomo a Bíblia de qualquer maneira, sem nenhuma reverência, se eu vou folhear a Bíblia de qualquer maneira, sem nenhuma reverência, se eu leio a Bíblia sem oração, eu jamais vou poder ensinar aos meus filhos que a Bíblia é um livro santo. Porque eles aprendem não pelas minhas palavras, mas pelas minhas atitudes. Pelas minhas ações é que eles vão aprender. Devemos reverenciar a palavra de Deus, diz aqui a serva do Senhor. Devemos mostrar respeito para com o volume impresso, nunca fazendo dele usos comuns ou manuseando-o descuidadamente. Jamais devem as Escrituras ser citadas em uma pilhéria ou referidas para reforçar um dito espirituoso. Toda a palavra de Deus é pura, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Provérbios 35. Devemos ensinar as crianças a respeitar cada palavra que procede da boca de Deus. Sempre devem os pais engrandecer os preceitos da lei do Senhor diante dos filhos, mostrando a obediência a esta lei, ao viverem eles mesmos sob o domínio de Deus. Tome o senso da santidade da lei. Os pais tomem senso da santidade da lei, os próprios pais, e isto certamente transformará o caráter, convertendo a alma. Uma outra coisa que nós devemos cuidar, além de reverência com a palavra escrita, irmãos, nós temos que ter cuidado com a palavra de Deus falada. Os ministros de Deus que têm trazido a sua palavra nos púlpitos, nas igrejas, nos sábados pela manhã, quantas vezes chegamos em casa, estamos a criticar aquele sermão ou aquela frase ou aquilo que foi dito na frente dos nossos filhos? Quantas vezes nós fazemos comentários indevidos com relação à palavra de Deus que foi proferida na igreja? E quantas vezes os nossos filhos aprendem também a criticar aquilo que ouvem da palavra de Deus por nossa própria influência? Temos que ter muito cuidado. Se algumas coisas não nos agradaram, esqueçamos estas coisas. Vamos comentar com as crianças apenas as coisas boas, apenas aquilo que nós vemos que é uma mensagem que é proveniente de Deus, para que os nossos filhos aprendam a reverenciar e a respeitar também a palavra falada, que é transmitida e trazida pelos seus servos. Mas, irmãos, aqui também fala que devemos reverenciar o local de culto. Reverenciar o local de culto, irmãos, não é reverenciar apenas a casa de Deus. As crianças precisam ter reverência com a casa de Deus, mas também com qualquer local de culto, seja ele embaixo de uma árvore, seja ele a casa de Deus, a igreja, seja ele a sala das crianças no departamento infantil, ou seja este local a sala ou qualquer cômodo da nossa casa. As crianças devem andar com reverência. As crianças devem falar com voz baixa e falar apenas aquilo que é necessário. E se estivermos na igreja, na casa de Deus ou na sala das crianças, na igreja, que é a igreja delas, nós devemos nos portar da melhor maneira possível, falando baixinho, quase mesmo que sussurrando, e evitando que comentários que não tenham nada a ver sejam colocados naquele momento,
para que as crianças aprendam que Deus está presente. Vamos ler o que está em Abacuque. Eu quero que vocês marquem esse texto, porque vocês vão receber uma folha na saída, onde tem tudo isso que eu estou falando. E aqui atrás está esse texto, mas o livro da Bíblia está errado. Aqui está marcando Hebreus e não é Hebreus, é Abacuque. Portanto, vocês marquem na Bíblia para fazer o conserto aqui na folha. Abacuque 2:20 diz o seguinte: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Irmãos, como ensinar a criança a reverência na igreja? Como ensinar a criança a reverência no local de culto? Na igreja, às vezes é fácil, mas lembrem-se que a criança só será reverente na igreja se ela contemplar reverência por parte dos adultos, se os pais forem reverentes. Na sala das crianças, como monitores da escola sabatina, nós temos que primeiro mostrar reverência. Às vezes nós pedimos para as crianças que fiquem quietinhas, que se comportem, que não andem, que não falem, cantamos, para que há várias músicas que dizem que este é o lugar em que Deus está, não ande, não fale, vamos ficar quietinhos. E nós, quando não estamos ocupados a fazer alguma parte na classe, estamos no fundo da sala, conversando, contando histórias, rindo, e não estamos mostrando reverência de nossa parte para com Deus. E as crianças olham e devem ficar confusas. Como eu preciso ficar quieta e a monitora fica conversando lá atrás. As mães ficam conversando lá atrás. As pessoas que acompanham as crianças ficam às vezes conversando, rindo, e não estão demonstrando reverência para com o local de culto. Qualquer local onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estarei, diz o Senhor. Irmãos, às vezes nós deixamos que as crianças entrem na sala da escola sabatina e fiquem conversando, dando risada, e nós ainda estamos a arrumar o material e colocar algumas figuras no quadro, e tudo é bonito, é engraçado, e todos riem, e de repente chega a hora de começar a escola sabatina e nós... Silêncio. Está na hora de começar a escola sabatina. Jesus está presente. Irmãos, como é que Jesus não estava presente há 2 minutos atrás, será? Porque se nós temos que ficar quietos porque Jesus está presente, Jesus acabou de chegar na hora de começar. Ao acabar a escola sabatina, algumas mães chegam para buscar as crianças e falam e conversam e contam um monte de casos e abrem sacolas e dão comida para as crianças e dão lanche, e aquilo ali vira uma sala de piquenique, irmãos. Vira um restaurante, uma lanchonete. E aonde está Jesus, que nós acabamos de dizer que tínhamos que ficar quietos ali porque Jesus está presente? Queridos irmãos, Jesus não é o primeiro a chegar, o último a chegar, e não é o primeiro a sair. Ele está presente em todos os momentos, desde que se chega a primeira criança e a primeira monitora, para os momentos de culto ali na escola sabatina. E Jesus está presente até a última criança sair daquela sala. Portanto, as mamães não deveriam trazer lanche para dar nas salas das crianças. Este lanche também não deve ser dado na igreja. Aqui no livro Orientação da Criança, nós podemos ler na página 540 o que diz o seguinte: deve haver, desculpe, não é 540, 541. E 2. Deve haver um lugar sagrado, como o antigo santuário, em que Deus se encontre com o seu povo. Esse não deve ser lugar usado como sala para lanches ou sala de negócios, mas simplesmente para o culto a Deus. Irmãos, não podemos deixar as crianças se alimentarem dentro da igreja. Todos nós conhecemos como era o ritual do santuário. Por que todo aquele ritual?
porque Deus estava ali. E Deus disse para o povo: e fareis um santuário e habitarei no meio de vocês, no meio de todos vocês, no meio de todo o povo de Israel. Aquele era um lugar santo porque Deus estava ali. E será que a igreja não é um lugar santo? Às vezes nós conversamos tanto na igreja, ficamos a cochichar e não estamos reverentes na presença de Deus, e ali é o santuário. Aqui a serva do Senhor diz: deve haver um lugar sagrado, como o antigo santuário. E este lugar é a igreja, este lugar é a casa, é a sala das crianças, este lugar é a sala da nossa casa, quando nós estamos na presença de Deus. Até na igreja e na sala das crianças, às vezes é fácil ensinarmos reverência. Mas e em nossa casa, nos momentos do culto? Às vezes o culto é feito na sala de casa, onde está a televisão, onde as crianças ficam o dia inteiro deitadas pelo chão, dando risada, comendo pipocas, e fazem bagunça, e brincam, estão ali os seus brinquedos, e naquele mesmo local nós fazemos o culto. Como nós vamos ensinar reverência para as nossas crianças? No local de culto em nossa casa. É o local mais difícil de se ensinar reverência. A primeira coisa que temos que falar para as crianças é a experiência de Moisés. Moisés passou 40 anos no deserto, conduzindo ovelhas. Todos os dias eu acredito que Moisés passava pelo mesmo lugar, levando as suas ovelhas para procurar água e alimento. Mas um dia, Moisés viu que um pequeno arbusto queimava. Moisés viu que aquele arbusto queimava e não se consumia, que ele estava perfeito, mas que havia fogo. E Moisés ficou tão encantado. Pena que eu esqueci de pedir para ligar. É fácil ligar a sarça ardente aqui? Liga a sarça, irmã. Cada dia Moisés passava naquele lugar e via que aquele arbusto queimava e não se consumia. Aquele dia ele viu que aquele arbusto queimava e não se consumia. E Moisés ficou tão curioso com aquilo e ele foi até bem próximo para ver o que estava acontecendo. Quando Moisés chegou próximo à sarça ardente, o que ele ouviu? Uma voz vinda daquele local que dizia: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Irmãos, será que era a primeira vez que Moisés estava passando naquele lugar santo? Será que Moisés nunca havia passado naquele lugar? Onde diariamente ele conduzia o seu rebanho, passando ali pelo lado da sarça que ardia naquele momento? Eu creio que Moisés já havia passado inúmeras vezes naquele lugar. Mas agora ele tinha que tirar o sapato dos pés, porque o lugar em que ele estava era terra santa. O que fazia daquele lugar santo? A presença de Deus. A sala da nossa casa, no momento de iniciar o culto familiar, seja pela manhã ou à tarde, aquele é um lugar santo, porque Deus está presente. As crianças têm que saber como andar, têm que saber como falar e têm que saber como se portar. Nunca vamos deixar no momento em que estivermos na presença de Deus que as crianças fiquem deitadas em almofadas no chão, que as crianças fiquem sentadas de qualquer jeito, que as crianças estejam sem camisas, mas que todos estejam como devem estar na presença de Deus. Mas, irmãos, na igreja, na sala das crianças, durante o período da escola sabatina é fácil mantermos reverência, mas e no culto? Como manter reverente as crianças na hora do culto? Muitas crianças saem da escola sabatina e acham que não tem mais nada para elas na igreja. E elas querem ir embora. E algumas ficam, já são grandinhos, já são juvenis, adolescentes, querem ficar na volta da igreja em rodinhas, conversando. E não entram porque não tem nada que interesse para elas na igreja. Alguns bebês choram na igreja. E choram porque eles sabem que se chorarem a mãe sai e vai ficar com eles lá fora.
E eles são mais espertos do que nós pensamos. E nós saímos e ficamos lá fora. E daqui um pouquinho acalmamos a criança e voltamos, e eles choram de novo e nós saímos. E acaba que muitas mães têm que passar o tempo inteiro fora da igreja, porque as crianças não conseguem ficar quietas dentro da igreja. Irmãos, eu li nesse livro que Satanás às vezes tem usado os nossos filhos para desviar a nossa atenção dos cultos na igreja. Muitas vezes tem feito com que as crianças fiquem inquietas, para que os pais fiquem lá fora e percam as bênçãos de Deus do sermão que está sendo proferido. Nós temos que ensinar as nossas crianças a permanecerem dentro da igreja. O meu esposo é pastor. Eu nunca tive o privilégio de tê-lo ao meu lado cuidando das minhas crianças, e eram 4. E eu lembro que em uma igreja que nós chegamos, primeiro sábado, quando o chefe dos diáconos me viu entrar na igreja com 4 crianças, ele disse: irmã, não se preocupe que eu vou desocupar o último banco para a senhora. E eu tinha um bebezinho que tinha alguns meses, 3, 4 meses eu acho, e um de 1 ano e meio, 1 ano e 9 meses mais ou menos, e depois, daí os outros eram maiores. Eu disse: irmão, eu não quero o último banco da igreja. Mas irmã, e se esses 2 bebezinhos chorarem? Eu digo: não vão chorar. Se eles chorarem, eu saio. Mas irmã, a senhora tem que sentar. Aqui está escrito reservado a mães com crianças. Eu digo: mas eu não quero esse banco, irmão. Se o senhor consegue um lugar, a igreja lotada, digo: se o senhor conseguir um lugar para mim no primeiro banco, eu vou agradecer. O diácono olhou para mim e disse: mas a senhora viu que essa igreja é muito comprida? Eu digo: vi. Não tem saída lá pela frente, também vi. Mas eu prefiro o primeiro banco. Irmãos, foi difícil de convencer o chefe dos diáconos a conseguir um lugar para mim no primeiro banco. Ele achava que eu não devia sentar com aquelas crianças no primeiro banco. Que as crianças iam incomodar, que as crianças podiam chorar, que estava muito calor, que isso, que aquilo. Eu digo: irmão, não vou sentar no último banco, o senhor não precisa tirar ninguém do banco, porque eu não me sento atrás. Os meus filhos aprenderam a ficar dentro da igreja. E é no primeiro banco que eu sento. Se o senhor desocupar o primeiro banco, que estava cheio de crianças, um amontoeiro de crianças no primeiro banco, sozinhas, eu digo: eu vou agradecer. Ele disse: mas irmã, as crianças estão no primeiro banco. Eu disse: peço para as crianças sentarem com os pais. Porque o lugar das crianças na igreja é ao lado dos pais, não é no primeiro banco. Irmãos, este é o nosso mal. Deixamos os primeiros bancos da igreja, às vezes, para as crianças. E as crianças ficam sentadas e conversam, e cochicham, e falam, e riem. E não há ninguém para discipliná-las. Na igreja, as crianças devem estar sentadas ao lado dos pais. Todos os filhos devem estar, as famílias devem estar reunidas na igreja para receber a bênção especial dos momentos de adoração e louvor. Eu li no Espírito de Profecia, irmãos, uma pena que eu não consegui localizar ainda este texto, mas há um texto que diz assim: as crianças pequenas devem estar sentadas ao lado dos pais, para que sejam disciplinadas pelos pais, para que eles possam dar-lhes ordem nos momentos de louvor e adoração. E os adolescentes devem estar sentados ao lado dos pais para dar dignidade à família. Se alguém já leu isso e souber exatamente onde está, eu agradeço. Porque eu li, não anotei e agora estou tendo dificuldade de encontrar. Mas irmãos, que texto lindo! A família deve estar sentada reunida. A cada sábado era um problema, porque as igrejas lotadas, eu subia, vinha do departamento infantil com 4 crianças e eu tinha que sentar com eles. Irmã, mas eu sento com o seu filho. Não, irmão, eu tenho que sentar ao lado dos meus filhos, tem que estar ao meu lado. Eu preciso de lugar para mim e para 3, porque um fica no carrinho. As crianças devem estar ao lado dos pais, porque eu é quem posso disciplinar o meu filho na igreja. Outra coisa, os jovens, adolescentes gostam de pegar os bebezinhos na igreja, que gracinha, ficam fazendo gracinha, distraem a sua própria atenção e a atenção de todos os que estão à volta. Os bebês devem